Fala galera, tudo bem? Estamos ao vivo agora para mais uma aula. Deixa eu só enquadrar aqui direitinho para poder ficar aqui. Aí, pronto. Para mais uma aula. Dessa vez agora nós vamos uma aula completa sobre o Decreto-SEI. E essa aula que nós vamos aqui colocar é uma aula que eu estou gravando para o nosso curso. O curso aí, na verdade, é uma aula para a comunidade do Francelino. E é uma aula que nós vamos colocar posteriormente, quer dizer, posteriormente não, ao final da aula de hoje já vai para a comunidade do Francelino e ao curso sobre o Decreto-SEI. Bom, o Decreto-SEI é uma disciplina aí que vem agora, de uma certa forma, ganhando um protagonismo nos concursos públicos do DF, porque é uma disciplina que está sendo cobrada, inclusive, nesses concursos que nós tivemos agora, no finalzinho do ano passado, que foi de 2022, para o início de 2023, nós tivemos aí o SEI dentro de informática e, de certa forma, o Decreto-SEI, que é a lei que nós vamos estudar hoje, tendo até uma relevância maior do que o próprio conteúdo de informática para espanto, né, de alguns. Então, eu quero aqui destacar com vocês sobre isso e nós vamos conversar aqui conosco, tá? Então, estou vendo aqui agora, nós temos 200... Fala pessoal, tudo bem? Bom, agora a gente vai estudar o Decreto-SEI. Eu atrapalhei tudo aqui, mas tudo bem, vamos lá. Nós vamos estudar agora o Decreto-SEI. O Decreto-SEI, ele é um conteúdo que tem sido cobrado agora nas provas de concurso público, tá? Em algumas provas ele está dentro do conteúdo de informática, em outras provas ele está destacado dentro de legislação aplicada ao Distrito Federal, mas o importante é você saber o seguinte, que esse decreto, embora ele só tenha 7 artigos, ele está caindo e a banca examinadora está gostando muito de cobrar ele, em especial a banca IADES, tá? Mas eu não sei qual é o concurso que você está estudando, mas seja lá qual for, inclusive nós vamos ter questões aqui no nosso curso de SEI sobre CESP, IADES, Quadrix, IBFC, e a gente vai aqui ter a oportunidade de aprofundar o nosso conhecimento. Esse primeiro aqui, turma, eu fiz questão e você vai ver que as nossas questões estão no nível muito acima do que as bancas examinadoras têm cobrado. Mas por quê? Porque ele pode cobrar, ele pode, de repente, dificultar a nossa vida. Primeira coisa que a gente precisa saber é o que é SEI. SEI é o Sistema Eletrônico de Informações. Então, dentro do Distrito Federal, nós vamos ter o SEI. Outra coisa, então, que a gente precisa saber, qual a origem do SEI? O SEI, turma, ele foi concedido pelo Tribunal Regional da 4ª Região. Tá? Embora isso não esteja descrito no decreto, é importante saber. E ele foi implementado no Distrito Federal de forma escalonada. Isso é importante a gente colocar isso, tá? Que tá até no artigo 7, tá? Do nosso querido decreto, que o SEI foi implementado de forma escalonada. A gente vai ter questões aqui que vai ter assim, falando que ele foi implementado de forma imediata. O item vai estar errado. E aí, ele, tá, concedido pelo TRF da 4ª Região, foi escalonado, né, foi implementado de forma escalonada, e o primeiro órgão do Distrito Federal a ter o SEI foi o Corpo de Bombeiros Militar. Tudo bem? Então, são informações importantes e a gente vai colocar essas informações logo aqui. Então, ó, vou colocar aqui para vocês. Tá? Primeira coisa é o seguinte, é saber que o SEI foi o quê? Foi concedido pelo TRF da 4ª Região. Fechou? Outra coisa importante que a gente precisa destacar aqui, Toma, além de ter sido concedido pelo TRF da 4ª Região, tá? A gente precisa saber que ele foi implementado de forma escalonada. Foi implementado de forma escalonada. 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 Beleza? Outra coisa, primeiro órgão foi o Corpo de Bombeiros Militar.
Corpo de Bombeiros Militar Distrito Federal. Fechou? Vamos já direto para as questões? Gente, aqui a gente não brinca, né? Já vai direto para as questões, qualquer plano aqui, total. Fiz uma mescla, aqui é a parte teórica e também, turma, na nossa parte teórica com exercícios, tá? Então, como é que a gente vai ver aqui agora? Ó, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender aqui, está na questão número 1. Dentre as opções abaixo, assinale a única alternativa que esteja em conformidade com o decreto-lei. Beleza. Então, ele quer o quê? A única alternativa. E aí a letra A fala assim para a gente, o Sistema Eletrônico de Informações é o sistema oficial de gestão de documentos e processos administrativos eletrônicos e digitais, tá? No âmbito dos órgãos da administração direta e indireta, tá? Do Distrito Federal. Letra B. Com o objetivo de aprimorar o Sistema Eletrônico de Informações, o SEI, o governo do Distrito Federal poderá desenvolver um sistema correlativo ao sistema SEI. Letra C. Criar condições mais adequadas para a produção e utilização de informações é um dos objetivos do órgão gestor do SEI. Depois vem lá a letra D. A Secretaria de Estado de Economia, Secretaria de SEC, deve expedir porta para definir o funcionamento do Sistema Integrado de Controle de Processos, SICOP, enquanto não for implementado o SEI-GDF em todos os órgãos e entidades do Distrito Federal. Letra E. O órgão gestor do SEI é a Secretaria de Estado de Planejamento, tá? E Gestão do CEPLAG, Então, turma, aqui, dentre essas alternativas, o que você marcaria para mim? Letra A, B, C, tá? O que você marcaria aqui para mim? Eu quero que você chute aí para mim, eu quero ouvir sua voz. E aí, Balzano, o que você marcaria para mim? Tá? O que você marcaria para mim? Bom, turma, vamos aqui identificando logo os erros de cara. Bom, letra E. A letra E tá de cara aqui errada. E por que ela tá de cara aqui errada, professor? Porque é o seguinte, ó, ele fala que o órgão gestor é, tá, a CEPLAG. A CEPLAG não é o órgão gestor, tá? O órgão gestor é a Secretaria de Economia. Portanto, esse item está errado. Fechou? Na letra D de dado, tá? Na letra D de dado, ele fala o seguinte pra gente. A Secretaria de Economia do DF deve expedir portaria para definir o funcionamento do Sistema Integrado de Controle de Processo (SICOP), enquanto não foi implementado o SEI. Pessoal, aqui não é a Secretaria de Economia, mas aqui é a CEPLAG. Como assim, professor? Então, turma, o decreto ele não está devidamente atualizado e, por esse motivo, tá, nós temos um conflito de informações dentro do próprio decreto. E aí, eu vou colocar aqui para vocês, para que vocês possam visualizar essa grande discrepância de informações que nós temos. Olha aqui, aqui ele fala para a gente o seguinte, vou marcar o texto aqui para a gente, ó. A Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, CEPLAG, deve expedir portaria para definir o funcionamento do Sistema Integrado de Controle de Processo, SICOP, enquanto não for implementado o SEI em todos os órgãos e entidades do Distrito Federal. Então, ó, de acordo, tá, com o texto, tá, do decreto SEI, então aqui é a CEPLAG e não, tá, a Secretaria de Economia. Tá? Então é importante a gente fazer isso. Caracas, professor, que zona? Então, turma, nós vamos ter diversas mudanças ao longo do tempo nas secretarias do Distrito Federal. E, assim, mudança de nome mesmo, de nomenclatura de órgãos mesmo, Então, por exemplo, vou mostrar aqui para vocês. Olha, só para vocês entenderem como é que já mudou pra caramba. Em algum momento, tá? Aqui ficou sob responsabilidade da CEPLAG. Tá? Só que a CEPLAG deixou de existir. E aí passou a ser o quê? Passou a ser depois? Tá? Passou a ser depois a CEPLAG. Depois, durante o governo ibanês, passou a ser SEC. E agora, no segundo governo ibanês, já alterou. A SEC virou CEPLAG, e CEFAS. Então, é um negócio muito louco, porque o governo vai mudando mesmo o nome das secretarias. Vai mudando o nome das secretarias, mas não muda o texto da lei. Então, o que você tem que estar atento? Por enquanto, os editais que nós temos publicados dentro do Distrito Federal, todos estão adaptados para esse decreto.
tá? Então, o decreto, a última atualização que esse decreto sofreu foi a atualização de 2021. Então, fique tranquilo, até esse momento eles não colocaram nada. Por esse motivo, nós vamos lá, tá? E vamos aqui alterar, responder a questão. Então, aqui, ó, aqui quando ele falou que é a SEC que deve se demitir, o item está errado, porque segundo, tá, o texto, tá, do próprio decreto, aqui é a CEPLAG. Por quê? A gente vai responder isso. Porque a banca quer literalidade da lei. E a gente não pode dar esse mole. Beleza? Vamos lá. Próximo item, turma. Depois disso, nós vamos agora, tá? Vamos agora, tá? Para o próximo ponto, que é o quê? Letra C. Criar condições, que ele coloca aqui pra gente. Criar condições mais adequadas para a produção e utilização de informações é um dos objetivos do órgão gestor do SEI. Turma, então aqui, esse item está errado porque não é um dos objetivos do órgão gestor, mas isso é um dos objetivos do SEI, tudo bem? É objetivos do SEI, tá? Do Sistema Eletrônico de Informações, e não do órgão gestor. Fechado? Portanto, também está errado. Então, ó, letra E está errado, letra D está errado, letra C está errado. Depois vem letra B. Com o objetivo de aprimorar o Sistema Eletrônico de Informações, C, o governo do DF poderá desenvolver o sistema correlativo. Turma, isso aqui é vedado. É vedado. Tá? Ele diz que poderá, mas na verdade não poderá. Olha o que está escrito aqui, ó. Ficam vedadas iniciativas para implantar sistemas semelhantes com o mesmo propósito. Por esse motivo, o item está o quê? Está errado. Tudo bem? Por esse motivo, o item está o quê? Errado. Tá bom? Então, ó, vamos continuar. Vamos para o próximo item, tá? E aí, a gente agora vai para a questão que é a única que sobrou, que é a letra A. Que a letra A, turma, é o item correto, tá? De fato, olha o que diz aqui, tá? No nosso letra, o artigo 1º. Fica estabelecido que o Sistema Eletrônico de Informações, SEI, é o sistema oficial de gestão de documentos e processos administrativos eletrônicos digitais no âmbito dos órgãos e das entidades do Distrito Federal, ou seja, no âmbito da administração pública direta e indireta. Resposta correta, letra A. Beleza? E com isso, a gente já estudou o artigo 1º aí, tá? Do decreto. Bom, é dessa forma que eu pretendo, então, abordar o decreto com vocês. Nós vamos resolver uma questão, vamos falar do artigo, vamos resolver a questão, vamos falar do artigo, e assim a gente vai tacando o pau, tá bom? Vamos agora para a próxima questão, e aí a questão é a questão de número 2, tá? E ele fala o seguinte pra gente: o SEI foi escolhido como solução de processo eletrônico no âmbito do projeto Processo Eletrônico Nacional, PEN, iniciativa conjunta de órgãos e entidades de diversas esferas da administração pública, com o intuito de construir uma infraestrutura pública de processos e documentos administrativos eletrônicos, e tem sido implantado em vários órgãos e entidades das mais variadas esferas administrativas. Assim, a cenário alternativa que não corresponde aos objetivos do SEI, tá? E aí, turma, olha o que diz aqui. Antes, eu quero destacar o seguinte para vocês. As bancas examinadoras, quando falam do SEI, inevitavelmente vão procurar sobre os objetivos do SEI. E eu quero destacar um negócio aqui com vocês sobre os objetivos do SEI. Gente, batata. A maioria das bancas examinadoras perguntaram sobre o SEI. Aqui, perguntaram sobre os objetivos do SEI. E aqui a gente tem um método mnemônicozinho para não falhar na hora da prova. Primeiro, aqui, ó, turma. Vamos colocar. São objetivos do SEI o quê, turma? Ó, o método mnemônico aqui, ó. Fracasso. Tudo bem? No plural. Professor, quando eu estudei com o senhor era faca. Pois é, mas tem uma aluna aqui que me ajudou demais, mandando agora esse Szinho. Você vai entender. F de quê, turma? De, aqui, ó, facilitar o acesso a informações. R de quê, professor? Tá? Aí aqui, ó, reduzir o uso de papel, tá? A de quê? Aumentar a produtividade e a celeridade na tramitação de documentos e processos. C, olha aqui, turma, criar condições mais adequadas para a produção e utilização de informações, tá? E, por fim, a S, que é? Aprimorar a segurança e a confiabilidade dos dados, das informações. E aí, turma, olha o que diz a questão aqui de número 2.
aumentar a produtividade e a confiabilidade, tá, da tramitação de documentos e processos. Letra B, aprimorar a segurança e a celeridade dos dados, das informações. Letra C, criar condições mais adequadas para a produção e utilização de informações. D, reduzir o acesso a informações. E, aumentar o uso de papel, os custos operacionais e o armazenamento de documentação. E aí, turma, eu quero que vocês digam para mim qual é o item que está correto aí, tá? Turma, primeira coisa, aumentar o uso de papel? Esse aqui não está previsto. Primeiro é o seguinte, eu cometi um erro em um aqui, tá? Eu cometi um errinho aqui. Qual é? Eu disse que é aquele que não corresponde, tá, ao SEI. Mas eu cometi um erro e aí eu quero fazer aqui, ó. Onde está aqui, ó? Eu quero tirar o não. Tá bom? Por quê? Você vai entender agora, ó. Aumentar a produtividade e a confiabilidade tá errado. Porque é aumentar a produtividade e a celeridade. Por isso, esse item tá errado. Tudo bem? Outra coisa aqui, ó. Letra B. Aprimorar a segurança e a celeridade. Esse item tá errado. Por quê, professor? Porque aqui nós trocamos celeridade por confiabilidade. É aprimorar a segurança e a confiabilidade. Tudo bem? Tá? Vou colocar aqui, ó. Confiabilidade. Confiabilidade. Fechou? Letra C, tá? Letra C. Criar condições mais adequadas para a produção e utilização de informações. Esse é o item a ser marcado. Tá? É isso mesmo. Tá bom? Letra D. Reduzir o acesso a informações? Não. Aqui é facilitar o acesso a informações. Lembre-se, fracas. E letra E. Aumentar? Não. É justamente o quê? Reduzir o uso de papel. Então, resposta correta, letra C. E aí, turma, eu quero muito, tá, que você fique atento. Na prova, a banca examinadora vai tentar reduzir a gente com erro. Então, ó, fracas. Beleza? O que é? Os objetivos são o quê? Fracas. F de quê? Facilitar o acesso a informações, né? Beleza. Depois disso, R, reduzir o consumo de papel. Depois disso, aumentar a produtividade e a celeridade das informações. Depois disso, professor, né? Depois, C, criar condições e informações. E letra A, para AS, é o quê? Aprimorar a segurança e a confiabilidade. Fechado? É nóis? Tudo bem? Gente, é fácil, é fácil. Minha santinha, se não é tu, eu não sou nada. Porque aqui eu coloco ela aqui porque é para poder trazer luz. Porque, gente, vou contar uma coisa para vocês. O ser humano fica aqui sempre querendo agorar nosso trabalho, mas Deus é mais, Deus é conosco, né? Deus é maior. Então, guarda isso é importante mesmo, de verdade, tá? Agora, vamos para a questão número 3. E aqui a gente já estudou os 2 primeiros artigos dos 7 que nós temos aí no decreto, tá? Olha só, aqui ele fala, integra a estrutura de gestão do SEI. Gente, aí eu vou falar uma coisa para vocês. Do artigo 3º até o artigo 5º do decreto, o aluno, quando ele estuda, ele tem vontade de morrer. E eu sei por que ele tem vontade de morrer. Por quê? Porque existe algo que está intrínseco à natureza humana, que é chamado o quê? Preguiça de estudar, né? Preguiça de ler. E aí, eu quero aqui fazer algumas observações com vocês que eu entendo serem importantes para que a gente possa entender. Então, ó, eu vou fazer primeiro o esqueminha, depois a gente vai ler o artigo e depois vai resolver a questão. Fechado? Confia no pai, gente. Aqui é o pai. Bora. Seguinte, primeira coisa que a gente precisa estar atento aqui. Nós vamos ter, turma, a estrutura do SEI. Aqui para vocês, estrutura do SEI. A estrutura do SEI, ela é dividida em 2 etapas. Como assim? Nós vamos ter um lugarzinho onde nós vamos ter o órgão gestor. E um outro lugarzinho, turma, onde eu vou ter, tá, os órgãos, onde eu vou ter os órgãos
e entidades do DF. Deixa eu até aqui. Então, nós vamos ter divisão em duas partes. Fechadinho? Tá? Nós vamos ter o órgão gestor e órgãos e entidades do DF. Então, quando você estiver mentalizando, você sempre mentaliza o seguinte. Como é que é a estrutura, tá, do SEI? Primeiro eu tenho um órgão gestor. E do outro lado eu tenho órgãos e entidades do Distrito Federal. Beleza? Colocou isso? Beleza. Aí, nós vamos decifrar agora cada uma dessas partes. Beleza? Olha só. O órgão gestor, ele vai estar dividido em duas partes. Tá? O órgão gestor, ele vai estar dividido em duas partes. Como assim, professor? Eu vou ter uma primeira parte que nós vamos chamar de quê? Presta bem atenção. Aqui nós vamos chamar de unidade central de gestão. Unidade central de gestão. Tá bom? E nós vamos ter aqui também uma segunda etapa, onde nós vamos chamar de unidade técnica de gestão. Eita porra, peraí. Fechou? Então, ó, presta atenção. Presta atenção. Estrutura do SEI, órgão gestor, órgãos e entidades. Órgão gestor, dividido em duas etapas. Quais são eles? Unidade central e unidade técnica. Unidade central de gestão, unidade técnica de gestão. Tamo junto? Fechou. Agora, nós vamos pegar a outra parte que fala sobre órgãos e entidades do Distrito Federal. Dentro dos órgãos e entidades do Distrito Federal vai estar dividido em 4 etapas. Vamos lá ver? Vamos lá. Vamos. 4 etapas. Primeiro, eu vou ter o quê, turma? No primeiro, eu vou ter aqui, ó. No primeiro aqui, eu vou ter, tá, dentro, né, dessa estrutura que vai ser apresentada para a gente, eu vou ter aqui o comitê setorial de gestão. Tudo bem? Depois, eu vou ter a unidade setorial de gestão. E, por fim, eu vou ter aqui, ó, a unidade de quê? De tecnologia da informação. E quarto, usuários. Então, ó, devagar, nós chegaremos lá. Primeiro lugar, então, vamos lá. A estrutura do SEI é dividida em 2 etapas. Órgão gestor, órgãos e entidades. Beleza? Depois eu vou comparando cada um deles, mas primeiro vamos memorizar, guardar isso. Primeiro eu tenho o quê? O órgão gestor. Depois eu tenho o quê? Órgãos e entidades do Distrito Federal. No órgão gestor, ele vai estar dividido em 2 etapas. Quais são elas? Vamos lá. Unidade central de gestão e depois nós temos, tá, a unidade técnica de gestão. Já órgãos e entidades do Distrito Federal estarão divididos da seguinte maneira. Nós temos o Comitê Setorial de Gestão, a Unidade Setorial de Gestão, a Unidade de Tecnologia da Gestão, ou Tecnologia da Informação, Unidade de Tecnologia da Informação e, por fim, usuários do SEI. Beleza? Isso é o artigo 3º, mas não basta você memorizar, você precisa compreender como é que funciona. De boa até aqui? Tamo junto? Tá, agora vamos lá. Segue com pai. Tá, segue com pai aqui. Olha o que diz a questão
de número, tá? A questão de número 3. E aí, turma, é exatamente isso que a gente tem, tá? No artigo 3º, tá? Integra a estrutura de gestão do SEI. Primeiro, órgão gestor, que é o quê? A Secretaria de Economia, tudo bem? E depois nós vamos ter órgãos e entidades do Distrito Federal, serviços autônomos, organizações em ambos, contrato de gestão firmado pelo Distrito Federal. Essas são as divisões. Aí, o órgão gestor, dividido em duas etapas. Quais são as duas etapas que ele está dividido? Unidade central de gestão e unidade técnica de gestão. Já os órgãos e entidades divididos em 4 etapas. Comitê setorial de gestão, unidade setorial de gestão e da unidade de tecnologia da informação e, por fim, usuários do SEI. Tudo bem? Ficou mais fácil assim, né, turma? Fica mais fácil, eu acredito, assim, né? Assim fica mais fácil, não fica? Eu te conheço, mas ó, vou fazer algo melhor. Pera aí. Vou fazer algo melhor, tá? Pera aí. Manter, ok? Vou fazer algo melhor aqui. Pronto. Fiz algo melhor. Vem comigo. Como a gente precisa visualizar para poder você entender como é que funciona? Eu acho que assim, esse mapa e esse método mnemônico, ou esse mapa mental, desculpa, vai trazer para você uma maior segurança na hora de resolver a questão. Presta atenção, turma. Eu vou ter aqui, ó, a estrutura do SEI. E o que a gente tem aqui? A estrutura do SEI sendo dividido em duas grandes partes. A primeira parte nós chamamos de quê? De órgão gestor. E a outra nós vamos chamar de quê? E a outra nós vamos... Deixa eu só colocar aqui em cima. E a outra nós vamos chamar de quê? De órgãos e entidades do DF. Muito bem. No órgão gestor, turma, no órgão gestor, o que nós vamos ter? No órgão gestor, nós vamos ter a divisão em duas etapas. Lembra disso? Primeira etapa, nós chamamos de quê? De unidade central de gestão. Já na segunda etapa, nós vamos chamar de quê? De unidade técnica de gestão. Fechou? Bom, turma, e aí eu quero aqui destacar algumas coisas que eu entendo serem relevantes para o nosso estudo, beleza? O que é? Vamos lá. Se eu fizer muito devagar aí, eu quero te pedir desculpas, mas é porque vai ficar melhor assim, tá bom? Então tenha paciência com o professor nessa aula especificamente, porque o que eu vou colocar aqui é a forma que vai fazer com que você lembre na hora da prova. Órgãos e entidades do DF. Órgãos e entidades do DF são divididos em 4 etapas. Lembram? O primeiro é o chamado Comitê Setorial de Gestão. O segundo, nós chamamos de quê? De Unidade Setorial de Gestão. E, por fim, a gente tem aqui ainda a unidade de tecnologia da informação.
ok? E ainda temos, e isso é muito importante, os usuários do SEI. Tá? Então, assim, eu acho que fica mais fácil para vocês guardarem. Eu não sei, tá? Eu quero saber do meu amigo Balzan se você conseguir entender aí como é que funciona, né, as duas formas, tá bom? Vou só aqui pegar aqui essa informação que ficou muito em cima, colocar mais embaixo aqui que eu coloquei um negócio muito em cima. Tecnologia da informação. Deixar mais um pouquinho reto. É isso que tem que vir à sua memória quando eu estiver falando sobre a estrutura do SEI. Então, vou colocar aqui, dá uma printada para mim, tá? Porque de pouco a pouco nós iremos ao longe, tá bom? Printa, que esse aí é o artigo 3º na tela para você que estuda aí o decreto SEI. Beleza? Printou, criatura? Pediu para printar, printou. Quem printa com meu print. Printar legal. Eu sou o senhor otário. Eu sei, mas não tem problema não. O importante é lembrar na hora da prova. Vamos lá? O que é que eu quero que você faça? Vamos resolver agora a questão de número 3. Olha o que diz a questão número 3. Integram a estrutura de gestão do SEI. Órgão gestor. Quem é o órgão gestor? Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento e Gestão. CEPLAG. Professor, isso o senhor não falou. Verdade. Vamos colocar aqui. Quem é o órgão gestor? O órgão gestor é a Secretaria de Economia. Está lá no artigo 5º, tá? Da lei. Tá bom? Esse é o artigo 5º da lei. Se eu não me engano, está até aqui na frente. Ah, não coloquei não. Tá? É a SEC. Então, o item aqui está errado, porque não é CEPLAG, é SEC. Fechou? O órgão gestor é a Secretaria de Estado de Economia. Beleza. E aí a gente tem que lembrar, ó, por meio da Unidade Central de Gestão, tá? Subsecretaria de Tecnologia, Informação e Comunicação e Coordenação de Documentação, Informação e Conhecimento. Turma, esse item tá errado. Como assim, professor? Primeiro que o senhor não falou nada disso. Que isso, garoto? Vem aqui, ó. Vamos aqui, ó. Aqui, turma, a gente tem que lembrar, tá? De o seguinte. A Unidade Central de Gestão, ela cuida da normatização e ela cuida também do quê? Do processo de inovação. Processo de inovação. Vou colocar com outra letra aqui, com outra cor, mas é só para você entender. Ela cuida de quê? Tá? Vamos aqui colocar. Ela cuida de quê? Do processo de inovação. De inovação. Tudo bem? Já a unidade técnica de gestão, ela cuida de quê? Da subsecretaria de tecnologia. Tudo bem? É isso. Então, voltando lá na questão, olha o que ele fala aqui. Inclusive, ele deixa aqui, ó. Gestão do processo eletrônico de inovação, tá? Enquanto a unidade de gestão cuida do quê? Da subsecretaria de tecnologia e informação. Tudo bem? Aí, então, a questão ficou errada por isso. Letra C. Ele fala o que pra gente? O órgão gestor é a Secretaria de Economia. Beleza. Por meio da Unidade Central de Gestão. Ok. Por meio de quê? Coordenação de documentação, informação e informação e conhecimento da Unidade Técnica de Gestão. Pessoal, isso aqui era o que a gente tinha antes, tá? Mas isso hoje não existe mais. Por que não existe mais? Porque hoje ele cuida do quê? Do processo. Processo de quê, turma? Ele cuida do processo de inovação. Tudo bem? Se ele cuida do processo de inovação. Tá? Vou colocar aqui embaixo. Processo de inovação. Processo de inovação. Veja aqui, ó. O que a gente está vendo aqui, ó? Processo eletrônico de inovação. Letra D. Órgãos e entidades do Distrito Federal por meio da unidade. Órgão gestor. Órgãos e entidades do Distrito Federal. Não, o órgão gestor não é ele. Né? Não é ele. É quem? O órgão gestor é a Secretaria de Economia. Órgão gestor. Órgãos e entidades. De novo,
SEC. Professor, não tem questão correta na questão 3? É exatamente isso, turma. Atualmente, a questão 3 não tem itens corretos. Por quê? O item seria, um tempo atrás, com o decreto, né, seria a letra C, mas mudou. Por quê? Porque hoje a unidade central, tá, de gestão, ela não cuida mais dessa coordenação de documentos. Ela cuida do quê? Do processo de inovação. Isso é importante para a gente, então, não errar na hora da prova. Beleza até aqui? Então, todo mundo entendeu? Tá? Todos os itens estão errados. Era a letra C, mas mudou, porque hoje o papel da unidade central de gestão é cuidar de quê, turma? Do processo de inovação eletrônica. Processo eletrônico de inovação. É nóis? Próxima questão, taca de pau, questão de número 4. Tudo bem? 4. Agora vamos lá. Questão de número 4. Na questão de número 4 está dizendo o seguinte para a gente. Integram a estrutura, tá, de gestão do SEI. Aí, ó, agora ele está falando de quem? Dos órgãos e entidades do Distrito Federal. Serviços autônomos, organizações sociais, ambos com contrato de gestão firmado com DF. Por meio, tá, vamos lá. Até aqui tá certo. Por meio de quê? Comitê Setorial de Gestão. Fechado. Unidade Setorial de Gestão. Beleza. Unidade Técnica de Gestão. Turma, aqui é o erro. Por quê? Vamos lá lembrar? Olha só. O que a gente precisa lembrar? Olha aqui que ele está falando aqui pra gente, pessoal. Órgãos e entidades, comitê setorial, unidade setorial, mas é a unidade de tecnologia da informação. E o que ele colocou lá na prova? Ele colocou foi a unidade técnica de gestão. Unidade técnica de gestão pertence ao órgão gestor e não aos órgãos e entidades. Por esse motivo, tá? Por esse motivo, a questão está errada. Vamos colocar aqui, tá? O certo seria o quê? Tá? UTI, Unidade de Tecnologia da Informação. Fechou? Tranquilos até aqui? Vamos lá. Tá tranquilo. Tá de boa. Letra B. Órgãos e entidades do Distrito Federal, serviços sociais, autônomos e organizações sociais, ambos com contrato de gestão firmado com o Distrito Federal, por meio do Comitê Setorial de Gestão. Então aqui tá certinho. Comitê Setorial de Gestão tá certo. Unidade Setorial de Gestão tá certo. Unidade de Tecnologia da Informação tá certo. E usuários do SEI também tá certo. Letra B de bola, resposta correta. Tudo bem, professor? Por que a letra C está errado? Bora ver aqui, letra C. Órgão gestor, Secretaria de Estado de Economia. Beleza, tá certo também. Por meio de quê? Do Comitê Setorial de Gestão? Não é Comitê Setorial de Gestão. Turma, quando a gente fala do órgão gestor, é o quê? É a Unidade Central de Gestão. Tudo bem? Tá? E não é unidade setorial também. É o quê? Unidade, tá, técnica de gestão. Mas só duas partes. E aqui ele trocou, ele inverteu tudo. Tudo bem? Olha aqui. Do que ele está falando? Órgão gestor, a unidade central e unidade técnica. Mas lá na questão, ele colocou o quê? Sendo órgão gestor, tá? E aí colocando o comitê setorial e unidade setorial, tá? Bem como unidade de tecnologia. Trocou isso aqui, ó. Por isso. Tudo bem? Então o item está errado. Fechou? Tamo comigo, gente. Vamos lá. Não dorme, meu querido, porque o pau está apenas começando. Letra D. Órgãos e entidades do Distrito Federal, serviços sociais, autônomos e organizações sociais, ambos com contrato de gestão firmado com o Distrito Federal. Né? Aí ele coloca aqui, por meio da unidade central de gestão? Não, unidade central de gestão está ligada ao quê? Ao órgão gestor, já está errado. Tá? E aí a gente nem lê o resto. Órgãos e entidades do Distrito Federal, serviços autônomos, organizações sociais, ambos com contrato de gestão firmado com o Distrito Federal, por meio da unidade central de gestão, também já está errado de novo. Tudo bem? Então, resposta correta, letra B de bola. Bom, turma, nesse momento aqui, eu quero que vocês entendam o que a gente tem que guardar. O que é aqui, no caso? Que é a estrutura do SEI. Estrutura do SEI, volto a dizer, nós temos o quê? Órgãos e, tá, vamos lá, vamos colocar aqui na telinha? Então, vamos lá, que aí eu vou colocando e aqui a gente vai destacando para vocês. Então, a primeira coisa que a gente tem que guardar aí é o quê? É que a gente tem aí, texto, né? Que a gente tem aqui, deixa eu colocar aqui um negocinho, que a gente tem aqui a estrutura do SEI. Essa estrutura do SEI está dividida em duas etapas. Um é o quê? O órgão gestor e o outro é o quê? O outro tá? O outro aqui é justamente órgãos e entidades, tá?
Órgãos e entidades, órgão gestor, não tem nada a ver. E aí, o órgão gestor, nós temos ela composta por quê? Composta por unidade central de gestão, que cuida do processo de inovação, e a unidade técnica de gestão, que é responsável pela subsecretaria de tecnologia. Tudo bem até aqui? Por fim, nós vamos ter ainda, dentro dos órgãos e entidades, o quê? O comitê setorial de gestão, a unidade setorial de gestão e a unidade de tecnologia da informação, juntamente com os usuários do SEI. Tudo bem até aqui? Você tranquilo? Você pegou? De boa? Ficou fácil? Isso a gente tem que lembrar. Outra coisa, no finalzinho aqui. Temos que lembrar, tá, que o SEI é o Sistema Eletrônico de Informações e vai ser aplicado para toda a administração pública. SEI foi implementado de forma o quê? Escalonada. SEI não admite outro sistema semelhante funcionando ao mesmo tempo. É vedado. Tá? Enquanto não for implementado o SEI, já que ele é de forma escalonada, a gente vai ter a implementação do Sistema de Informação de Controle de Processos, que é o SICOP, que ficará a cargo de quem? Da CEPLAG. Tudo bem? O órgão gestor é a SEC. Tudo bem? Fechou até aqui? Ótimo. Por que eu estou falando isso? Porque essa vai ser a primeira parte da aula sobre o decreto. Já eu venho e a gente vai começar, então, a próxima aula tratando da questão 5 e dando continuidade ao nosso esquema. Valeu? Então, ó, faz que nem Netflix. É uma aula atrás da outra. Fui! Para não ficar tão extensa a aula. Meu querido, dando continuidade à nossa aula, agora nós vamos para a segunda aula do Decreto SEI. E dentro da segunda aula do Decreto SEI, agora nós vamos para a questão de número 5, tá? E na questão de número 5, tá aí na tela para vocês o seguinte, olha lá. Questão 5. Integra a estrutura de gestão do SEI. Primeiro, A. Órgão gestor, Secretaria de Estudo e Planejamento, né? Órgão gestor, Secretaria de Economia, órgão gestor, Secretaria... Beleza. Aqui vai colocar tudo que tem pra gente. Peraí, eu acho que eu já fiz essa questão na questão de letra, questão número 4. Será que eu fiz isso? Fiz. Olha só, gente, eu cometi um pequeno gafe aqui, tá? A questão de número 5, ela é idêntica à questão de número 4, tá? Ela é idêntica à questão de número 4. A questão 5 é idêntica à questão número 4. É que eu achei tão importante que eu repeti. Peço desculpas, mas vamos lá, vamos já direto para a questão, tá? De número 6. Mas antes, vou marcar, porque sempre tem aquele amigo boca aberta, né, que não lembra. Então, olha só, a questão 5, já que ficou igual a 4, tá? Ela vai ter nenhum item correto, né? Porque ela traz uma informação, né, que é justamente quando a unidade central de gestão, ela estava ligada aqui à coordenação de documentos. Então, essa questão foi o quê? A LADA, ela não possui questões corretas, tá? Então, vamos colocar aqui. Igual a questão 4. Anulado. Show? 6, bora. A respeito do sistema eletrônico de informações, assinale a alternativa correta. Tá? Ele fala aqui pra gente, né, assinale a alternativa correta. Mas antes da gente assinalar a alternativa correta, deixa eu ver o que ele fala aqui. Secretaria de Estado de Economia, órgão gestor do SEI. Tá. E deve pedir portaria para definir o funcionamento do Sistema Integrado de Processo, SICOP, enquanto não foi implementado pelo SEI. Bom, acesso ao público, tá. Comitê setorial, tá. Beleza. Turma, é o seguinte, olha só. Eu disse para vocês que nós temos o quê? A estrutura do SEI sendo dividida em duas formas. Quais são elas? Órgão gestor e órgãos e entidades. Correto? Beleza. Agora, eu queria aqui destacar para vocês uma coisa que eu entendo ser importante e que você precisa lembrar para a sua prova, tá? O que é? Vamos colocar aqui agora. A estrutura do SEI, então, está dividida em duas etapas. De um lado, nós vamos ter o órgão gestor, e do outro lado, eu vou ter órgãos e entidades do Distrito Federal.
órgãos e entidades do DF. Pessoal, qual a diferença entre eles? É claro que existe uma diferença. No órgão gestor, turma, aqui o responsável pela gestão do SEI é a Secretaria de Economia. Então, turma, ele vai ficar aqui responsável por quê? Olha só, turma, ele vai estar muito mais preocupado com a implementação do SEI em toda a administração pública do DF e também de saber como é que isso roda. Beleza? Então, o órgão gestor, ele está preocupado em implementar o SEI e representar o GDF no âmbito do Processo Eletrônico Nacional, PEN. Isso por quê, turma? Tem o SEI no âmbito do DF, mas tem o SEI no âmbito da Administração Pública Federal. Servidores públicos federais utilizam o SEI. Existem outros estados que também utilizam o quê? O SEI. O SEI é utilizado em vários outros estados. E aí, para poder aprimorar o sistema eletrônico, porque no futuro a ideia é que todos os entes federativos tenham esse sistema eletrônico de informações, permitindo que as informações possam fluir de maneira muito mais ágil. Imagine comigo o seguinte, pessoal. Hoje, um prefeito lá de Quixeramobim, no Pernambuco, tá? Ou no Ceará, acho que é no Ceará ou no Pernambuco, mas enfim. O prefeito de lá, hoje tem que mandar um ofício, por exemplo, para o ministro, tá, da Saúde. Ele vai mandar o ofício, ele vai redigir o ofício, vai mandar, vai protocolar, vai mandar pela carta, vai chegar em Brasília. Quanto tempo isso vai levar? No mínimo, uns 8 dias. Chegou no ministério, vai direto para a mão do ministro, vai chegar no setor de protocolo, vai ser protocolado, vai passar para um lado, vai passar para o outro, que vai encaminhar para o setor responsável. No mínimo, perdoa 10 dias isso. A ideia é que com o sistema eletrônico de informações, esse prefeito, quando ele tiver também, ele aperte um botão e o documento vai direto pro ministro. A gente vai ganhar muito mais tempo. Sem contar que a gente vai atender aquilo que está lá nos objetivos do SEI. O que é? Aumentar a produtividade e a celeridade. E segundo, reduzir o uso de papel. Porque imagina a quantidade de papel que a gente mandava com isso. Então, esse é o papel do SEI. Esse é o papel do SEI. Então, existem vários SEIs. E aí, no DF, o órgão gestor que vai implementar o SEI é a Secretaria de Economia. A Secretaria de Economia não está preocupada com outra coisa a não ser o quê? Implementar o SEI. De boa? Tá, beleza. Então, vai ter um momento lá no Processo Eletrônico Nacional que a Secretaria de Economia vai falar, ó, gente, lá no DF, trava muito, a gente precisa melhorar isso, precisa melhorar aquilo, precisa melhorar isso. E ele vai trazendo para a gente essa ideia melhor, né, de como melhorar o processo. Tudo bem? Tá. Esse, então, é o papel, tá, do órgão gestor. Que é o quê? Vamos lá. Vamos colocar aqui qual é o papel. Papel. Que papel? Qual é o papel? É implementar o SEI no DF. Na administração do DF. Caralho, desculpa. Droga. E representar o GDF no âmbito do quê? Do Processo Eletrônico Nacional, PEN. Onde está isso, professor? Lá no artigo 5º. Lá no artigo 5º. Como aqui? Vamos lá. Eu acho que eu coloquei para o artigo 5º aqui. Aqui, artigo 5º. A Secretaria de Estado de Economia... Deixa eu colocar aqui. A Secretaria de Estado de Economia, SEC, é o órgão gestor do SEI, por meio da Secretaria Executiva de Gestão Administrativa, CEGE. Cabendo-lhe, é o que ele fala aqui para a gente, cabendo, representar
o Distrito Federal na Comunidade de Negócios tem Ministério da Economia. Estabelecer e manter atualizadas diretrizes, normas, manuais, procedimentos de gestão do SEI. Apoiar e acompanhar a Unidade Central de Gestão na implementação e gestão do SEI. Tá? Estabelecer portaria conjunto com os demais órgãos e entidades do Distrito Federal para a implantação do SEI. Constituir comissões de negócio e técnica para estudos da melhoria do SEI e apresentá-los ao Ministério da Economia. Tá? Depois, representar o governo do Distrito Federal na comunidade de negócios e processo eletrônico nacional PEN, SEI do Ministério do Planejamento e Gestão. Promover políticas de capacitação, assistência técnica, monitoramento e avaliação das atividades relacionadas ao GDF. Manter o SEI de forma centralizada no ambiente corporativo data center do GDF, espécie de intranet do GDF. Delegar atribuições do SEI aos órgãos e entidades do Distrito Federal, conforme a necessidade. Garantir recursos de tecnologia da informação, equipe técnica especializada, recursos materiais, estrutura de gestão de manutenção e sustentação do SEI. 11º, autorizar a implantação do SEI no âmbito dos serviços sociais autônomos e organizações sociais, ambos contrato de gestão firmado com o UDF nos termos do artigo 1º, parágrafo 3º. E aí vem, tá, agora a função dos órgãos e entidades do DF, que eu não tinha comentado aqui, tá? E aí agora eu vou comentar com vocês. Enquanto o SEI está preocupado na implantação do sistema na administração, órgãos e entidades vão estar preocupados apenas com o seu umbigo. Órgãos e entidades quer dizer o seguinte, pessoal, vamos lá. Que órgão e entidade agora a gente vai tratar? Bom, como eu sou um homem jovem, então vamos imaginar que o professor Francelino é o secretário da Juventude do Distrito Federal. Tudo bem? Tá? Então, o que acontece? O Francelino, então, é o secretário, tá, da Juventude do DF. Sendo eu o secretário da Juventude, eu recebi uma missão. De quem? Do órgão gestor. Então, eu recebi a missão do órgão gestor. Para quê? Para implantar o SEI lá. Porque ele vai ser implementado de forma o quê? Escalonada. Então, qual é a minha preocupação quando eu recebo a missão? Dar condições técnicas e financeira para a implementação do SEI no meu órgão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, primeira coisa, eu vou nomear algumas pessoas para ficar responsável em atender o cronograma, tá? O cronograma de implantação do SEI, porque eu tenho um prazo para entregar a implementação do SEI dentro, tá, do meu órgão. Tranquilo até aqui? E aí, turma, isso vai ficar a cargo de quem? De alguém que vocês já conhecem. Olha só. Vamos lá. Aqui. Lembre-se. Então, agora eu estou falando de quem? Da missão do órgãos e entidades do Distrito Federal. Então, nesse caso aqui, turma, os órgãos e entidades do Distrito Federal, tá? A Secretaria, tá, da Juventude vai dar o quê? Vai dar todo o suporte técnico e administrativo. Portanto, primeiro caso aí, né, técnico, ele vai nomear algumas pessoas para atender o cronograma, tá, de implementação do SEI, que ficará a cargo de quem? Do Comitê Setorial de Gestão. Esse aqui é uma forma, tá, de atendimento técnico. Ele colocou ali uma equipe técnica para implementar o SEI. Essas pessoas vão lá resolver. As pessoas estão trabalhando dentro da estrutura da Secretaria da Juventude para implementar o SEI. Ao analisar tudo, e aí, turma, eles vão fazer isso baseado no quê? Baseado nas informações que serão repassadas pela Unidade Central de Gestão, que é quem padroniza todos os documentos, normas e manuais. Então, presta atenção. A Unidade Central de Gestão, ela fica responsável por fazer o quê? Por fazer a padronização das normas e manuais. Tudo bem? Normas e manuais. Tudo bem? Aí, o comitê setorial, observando essas padronizações, essas normas, observou o seguinte, que
O equipamento tecnológico, os computadores que existem dentro da Secretaria da Juventude não estão, tá, não comportam ou não têm estrutura para rodar o SEI. Aí, essas pessoas que fazem parte do comitê, e por que eu estou falando, tá, sempre pessoas? Porque eu quero que você lembre o seguinte, o comitê setorial, ele vai ser composto por servidores. Composto por servidores. Tá bom? Esses servidores constataram, então, que não tem estrutura, tá, de computação para poder rodar o SEI. O que eles vão fazer? Vão pedir ao secretário. Vão bater lá na minha porta. Pois não. Aí abre a porta e entra eles. Fale, meus filhos. Secretário, a gente precisa trocar todo o equipamento, tá, para poder rodar o SEI. Eu falo, meu Deus do céu, vai custar dinheiro. Mas é o senhor que resolve isso. A gente só pode comprar se o senhor mandar. Aí eu falo o quê? Beleza, autorizo. Presta atenção. O que eu estou fazendo aqui? Eu tinha dado suporte técnico, agora eu dei o suporte o quê? Financeiro. Tudo bem? Financeiro. Porque eu comprei. Então, o secretário comprou. Então, essa é a função do órgão gestor. Então, a função do órgão gestor, vamos lá? Função do órgão gestor. Função do órgão gestor, que a gente colocou aqui, ó. É o quê? Vamos lá? Vamos colocar essa informação. Função do órgão gestor é o quê? É suporte técnico e financeiro. Percebeu que é diferente? Percebeu que é diferente? E onde vai estar isso, pessoal? Isso aqui vai estar no artigo 4º, letra C. Ah, não, professor, vou ter que ler. Vai, que eu conheço você. Você não gosta de ler? Então, na minha aula, você vai ler, sim, a desgrama, tá, do artigo 4C. Olha só o que ele fala. Apoiar o Comitê Setorial de Gestão. Comitê Setorial de Gestão que a gente já viu aqui, ó. Aqui, ó. Comitê Setorial de Gestão. Tá? Comitê Setorial de Gestão a fazer o quê, turma? No cumprimento de suas atividades e atribuições. Garantir ações previstas no cronograma de implantação do SEI. Designar comitê. Então, aqui, ó, é a capacidade técnica, né? Tá? Depois, designar o comitê setorial de gestão composto por servidores de cada uma das subsecretarias das unidades correlatas para fornecer informações que forem solicitadas na fase de implantação do SEI. Desenvolver o plano de comunicação referente à utilização em sistema com a área de comunicação social do órgão gestor do sistema e com a Secretaria da Casa Civil, Relações Institucionais e Sociais. Demandar a aquisição de certificados, olha aqui, a parte técnica, que é a parte financeira, né? Que é a parte financeira. Que é o quê? Demandar a aquisição de certificados digitais para áreas estratégicas, tá? Garantir suporte tecnológico referente à implantação, utilização, manutenção e sustentação do sistema, né? Garantir a utilização do SEI em todos os seus processos, garantir a correta utilização do sistema após a fase de implantação em conformidade com as diretrizes do órgão gestor do SEI. E aí, turma, eu quero que vocês guardem isso, por quê? Porque até então, nós tínhamos as questões e elas estavam muito ali batendo nas questões referentes à aula que nós tivemos a aula passada, sobre objetivos do SEI, como é que é a formatura, como é que é a estrutura, e outra coisa também, para quem se aplica, se pode ter um sistema correlato, né? Mas na prova que nós tivemos aplicada para PPGG, ele quis saber a função, tá? A função, tá? Do órgão e entidades do Distrito Federal. A sorte é que ele colocou isso no meio, tá? Dos objetivos do SEI, mas pode acontecer dele elevar o nível da nossa prova. Aliás, vou ser bem sério, eu estou aqui no maior nível, o nível mais alto de dificuldade que a banca pode cobrar para a gente. Garanto a vocês, se você for assistir qualquer outra aula, você vai ver que não vai ter essa riqueza de detalhes. Em detalhes, as pessoas não estão levando a sério o decreto SEI. E eu posso te garantir, decreto SEI é uma novidade e vai fazer muita gente rodar na hora da prova. Portanto, se tá gostando, dá aquele like, aquela coisa toda e dá uma moral para mim. Vai, segue, turma. Seguinte, e indica também, né, turma? Vamos, olha só. Então, esse é o papel do órgão e entidades do SEI, ok? Depois de ter comentado sobre isso,
Aí nós vamos resolver, então, a questão de número 6, porque eu achei importante a gente destacar essas observações. Tudo bem? Tá? O que é? Vamos para frente aqui. O que ele fala aqui? Letra A. A Secretaria de Estado de Economia é o órgão gestor do SEI. Beleza. Deve expedir portaria para definir o funcionamento do Sistema Integrado... Não, turma. O Sistema Integrado de Controle de Processos, SICOP, ele fica a cargo de quem? E nós já vimos na aula passada. Embora não seja mais, não é ele, é quem, turma? É a CEPLAG. É quem? A CEPLAG. Tudo bem? Uma outra dica que eu quero deixar para vocês. No Decreto-SEI, nada vai por meio de lei, emenda, decreto, nada disso. Turma, o Sistema Eletrônico de Informações é a porta de entrada para você ter qualquer tipo de demanda sendo atendida dentro do GDF. Se o SEI é a porta de entrada, ele não admite outro instrumento que não seja portaria. Pegou? Porta de entrada tem que ser por meio de portaria. Porta de entrada, portaria. Porta de entrada, portaria. Se colocar lei, tá errado. Isso aonde? Decreto-SEI. Tudo bem? É idiota? É. Mas não deixa de estar certo. Gostou, Santinho? É nóis, mãe. Bora. Então, turma, nesse caso especificamente falando, tá? É sempre portaria, beleza? O que tornou errado aqui foi que ele falou SEC, quando deveria ser o quê? CEPLAG. Tá bom? Bora. Depois disso aqui, turma, o acesso do público externo ao SEI depende de regulamentação por portaria da Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento, CEPLAG. Aí aqui, turma, já está errado. Por que está errado? Porque aqui não é CEPLAG. O acesso do público externo aí sim é por meio da SEC. Professor, não entendi. Relaxa, tranquilo, olha só, presta atenção. Quando ele estiver falando SICOP, é portaria. Quem faz? CEPLAG. Fechou. Agora, quando ele estiver falando aqui, tá, de acesso do público externo, público, eita porra, público externo, aí o público externo vai ser o quê? Por meio de portaria também. Vai estar definido por meio de portaria. Mas quem vai expedir essa portaria? A SEC. Gente, precisa ser gênio para saber o que o Satanás vai fazer na prova? Não. Aqui está onde, professor? Aqui está no artigo 1º, parágrafo 1º. Parágrafo 1º? Parágrafo 1º? Deixa eu ver aqui se é o parágrafo 1º, pessoal. Só aqui para conferir. Segundo, peraí. Ah, cacete. Parágrafo 2º. Já o público externo vai estar definido, tá, por meio do artigo 3º, inciso 2º, a linha A, B, C, D, parágrafo único. Tudo bem? Fechado? Então, guarda isso. O que ele vai fazer na prova? Trocar. Tudo bem? Na hora vai fazer o quê? Trocar. Então, SICOP, CEPLAG. Público externo, SEC. SICOP, CEPLAG. Público externo, SEC. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Tá? Eu tentei algum macete, mas os macetes que eu dei não deu muito certo, não. Então, guarda isso pra gente aí, porque de repente pode dar na prova pra gente. E eu quero que você guarde, tá? Pra não dar ruim na prova. Tá bom? Tranquilo até aqui? Fechado? Beleza? Tá, vamos pra frente. Próxima questão. Questão de número 6, letra C. O Comitê Setorial de Gestão é composto por uma unidade orgânica responsável pela gestão de documentos. Não, gente. Eu disse que ele é composto por quê? Por servidores. Composto por servidores. E aqui eu quero fazer outra observação com vocês. Aqui, ó. Vamos lá. Aqui eu tinha colocado dessa forma. E aí, eu... Não tem problema. Vou colocar... Desculpa. Coloquei a cor errada. E, turma, eu às vezes acho que isso aqui é mais importante que qualquer outra coisa. Então, ó, vamos aqui agora, que eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar dois slides para a gente poder visualizar cada um dos dois, tá? E a gente ter ideia melhor de como é que a gente vai fazer
a interpretação de cada um dos textos. Tá? Eu vou colocar aqui agora. Vamos lá. Beleza. Tá. Então, ó, agora eu vou dividir, beleza? O que a gente vai fazer aqui agora? Ó, vamos lá. A gente agora vai falar do seguinte. A gente vai falar do órgão gestor. Beleza? O órgão gestor é quem, turma? O órgão gestor é a Secretaria de Economia. Secretaria de Economia e o papel que é a implementação do SEI. E representado o GDF no âmbito do PEN. Tranquilo. E nós temos que lembrar que o órgão gestor, ele se divide em duas etapas. Nós temos aqui a primeira etapa, que nós chamamos de quê? Aqui a gente chama de unidade, né? Unidade central de gestão. Eu estou fazendo isso aqui porque vai ficar muito mais simples depois, quando você for estudar, tá? Com os mapas mentais, para você entender como é que funciona. Então, vai ter, na sequência, você vai ver que vai ficar legal, tá? Tá aí, ó, a unidade central, eu já comentei para vocês. Ele cuida de quê? Da coordenação de documentos? Não, mudou. O que ele cuida? Ele consegue do quê? Ele cuida do processo, cuida bem disso, tá, turma? Processo eletrônico de inovação. Eletrônico de inovação. Eu tô fresco, mas vai ficar bom, tá? Inovação. Tô com toque hoje. Não tô medicado. Vamos lá. E o que a gente tem que lembrar? A unidade central de gestão, ela cuida do quê? Vamos lembrar? Da padronização. O que mais? Normas e manuais do SEI. Então, turma, por exemplo, a unidade central, você imagina comigo o seguinte. Você fatalmente, alguma vez na sua vida, você deve ter, em algum momento, salvo um documento no seu computador. E ao salvar esse documento no seu computador, você depois não conseguiu achar. Presta atenção, olha que loucura. Você tem o seu computador, você salvou um documento seu, mas você não consegue achar. Por quê? Porque você salvou de qualquer jeito. Agora imagina isso dentro, por exemplo, da estrutura lá da minha secretaria, a Secretaria da Juventude, onde nós vamos ter lá, imaginar, tá? 2.000 servidores. Cada um salvando o documento do jeito que quiser dentro do SEI. Vai dar ruim? Vai. E é por isso que a unidade central, tá, de gestão vai ter normas e manuais obrigando as pessoas a cumprirem e a, por exemplo, salvar um documento, tá, da seguinte forma, dizendo o seguinte, ó, a unidade central diz o seguinte, que os ofícios, quando eles forem salvos, eles têm que salvos dessa maneira, OFF, tracinho, Secretaria da Juventude, 107, tracinho, 2022. Vamos imaginar que era assim. Tranquilo até aqui? Beleza? Aí, o próximo tinha que vir dessa forma. Só que o próximo servidor colocou o seguinte, OFF, Secretaria da Juventude, 108. Só que na hora de colocar 22, o servidor era petista. E ele odiava o Bolsonaro. Ele falou, eu não vou colocar 22, eu me recuso a colocar 22, tá repreendido, é 2022. Presta atenção. Tem gente que é assim, né, gente? Tem gente que é assim. E da mesma forma, se fosse 13, tinha gente que falar, eu me recuso a colocar 13, eu coloco 1, espaço, 3. Tem gente que tá assim. O Brasil tá louco. Minha mãe, Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós, olhai, porque tem muitos animaizinhos no mundo, dos dois lados, minha senhora. Mas vamos lá. Aí, turma, presta atenção, vamos ao que interessa. Não vou colocar, porque o Bolsonaro é genocida, ele matou pessoas,
E ele quis golpe! E aí o cara fez desse jeito, tá? O que acontece, turma? Isso é muito importante, isso vai estar lá no artigo 7C. Artigo 7C. E aí, turma, tá? Artigo 7C. O artigo 7 diz o seguinte, ó, que havendo divergência de informação entre os documentos, nós teremos o prazo, tá, de 15 dias corridos para corrigir. 15 dias o quê? Corridos para corrigir. Tudo bem? Só que, turma, vamos imaginar que passou os 15 dias e não corrigiram. Você falou, tô nem aí, não vou mudar. Abre um PAD. Processo. Pode abrir. Foda-se. Tem gente que é assim, gente. Tem gente que tá muito louco. Gente muito louco. Muito louco. Muito louco. O mundo tá maluco. Aí, o que acontece? Se ele fizer isso, o que vai acontecer? Passado o prazo de 15 dias corridos para que ele faça a correção, presta atenção. A própria unidade central de gestão vai dizer, você pode até não querer, mas nós vamos corrigir. E aí ele vai lá e coloca 2. Vamos às informações importantes. Vamos lá. Qual o prazo para correção quando tiver informações conflitantes? 15 dias corridos. Beleza. Qual o prazo? 15 dias corridos. Tá. Depois desses 15 dias corridos, não foi consertado. Quem arruma? A unidade central de gestão. Na prova ele vai colocar outra pessoa, gente. Quem conserta? Unidade central de gestão. Deixa eu pôr até aqui? Estamos juntos? Beleza. Então, ó, vamos lá. Agora, já coloquei isso aqui para vocês. E nós agora vamos responder. Vamos colocar outro complemento agora, porque nós falamos que o órgão gestor é composto pela unidade central, né? E agora a gente vai colocar a outra parte. Que é a outra parte aqui, turma? A segunda parte está indo aqui para a unidade técnica de gestão. A unidade técnica de gestão, turma, ela cuida do processo eletrônico de informação? Não. De inovação? Não. A gente viu. Ela cuida de quê? Da subsecretaria de tecnologia. Tudo bem? E a unidade técnica, ela vai cuidar da parte do quê, turma? Do banco de dados, tá? Ela vai cuidar de tudo isso. Então, aqui, ele vai estar preocupado com o suporte. Vai estar preocupado com o suporte tecnológico. Tá? Na implantação do SEI. Só por que você trocou de cor? Você não precisa entender agora, você só precisa guardar. Tudo bem? Então, esse é o papel. O papel de uma é diferente do papel da outra. Tudo bem? Então, vamos recapitular? Vamos recapitular. Então, ó, primeira coisa, a gente sabe, né, que o nosso querido órgão gestor é a Secretaria de Economia e ela se divide em 2 etapas. Unidade central de gestão, que cuida do processo eletrônico de inovação, e a unidade técnica de gestão, que cuida da subsecretaria de tecnologia. Né? Unidade central cuida da patronização das normas e manuais, enquanto a unidade técnica de gestão cuida do suporte tecnológico na implantação do SEI. Pois, agora, turma, a gente vai ver aqui como é dentro do órgãos e entidades do DF. Tá? Então, vamos colocar aqui agora. Desculpa. Órgãos e entidades do DF. Aquela parte B. Órgãos e entidades do DF. Turma, órgãos e entidades do DF, quem vai cuidar? Deixa eu terminar isso aqui, né? Isso.
órgãos e entidades do DF vão ficar responsáveis por que a gente tem que lembrar? Pela parte técnica e financeira para a implementação do SEI. Técnica e financeira, beleza? Técnica e financeira. E ela é dividida em 4 etapas. Vamos lembrar? Dividida em 4 etapas, beleza? Primeira etapazinha a gente chama de quê? Primeira parte é o quê? É o comitê setorial de gestão. Comitê setorial de gestão. Gente, comitê setorial de gestão é composto por quê? Composto por servidores, é por isso que aquela questão estava errada, né? Composto por servidores. E, turma, eu disse o seguinte para vocês, presta atenção, que o secretário da Juventude vai dar a parte técnica e financeira. E aí, por exemplo, a parte técnica, ele nomeou servidores para fazer parte do comitê setorial de gestão. Então, vamos imaginar que eu nomeei o Guinho, Zezinho e Luizinho para ser... Pô, aí não coloquei nenhuma mulher, né? Vamos dizer que eu já sou preconceituoso. Então, vamos lá. Vamos imaginar que eu coloquei Elisa, Margarete e Elizabeth, ok? Para serem as servidoras que irão compor, tá, o comitê setorial de gestão. Elisa, Elizabeth e Margarete, tá, estão lá acompanhando tudo. E aí, cuida, muito importante, turma, ela vai analisar tudo aquilo que está dentro dos manuais e tudo aquilo que está nas normas definidas pela unidade central. Tudo bem? Para nada ficar fora daquilo. Beleza? Como vai digitalizar os processos? Lembre-se, vai virar um processo, um sistema eletrônico, essa coisa toda e tal. Então, elas cuidam da parte, tá, de gestão, tá, da parte de gestão e, tá, isso é muito importante, até a fase de quê? De implantação do SEI. Tudo bem? Então, ó, vamos colocar aqui essa informação. Comitê setorial cuida de quê? Tá? Cuida do quê? Da fase de implantação. Não. De gestão e execução na fase de implantação do SEI. Tudo bem? Vou colocar esse aqui com vermelhinho, porque senão a gente não vai conseguir visualizar. Vou colocar vermelhinho, que eu gosto de ficar igual o outro. Bem? Ok. Depois disso, turma, o que eu quero aqui ver com vocês? Vamos lá. Depois disso, nós vamos ter uma segunda parte aqui. Que é o quê? Que aqui, turma, vai ser a unidade setorial. De gestão. Presta atenção, turma. Aí, Elisa, Elizabeth, Margarete deixaram tudo pronto e implementaram o SEI. Quando elas terminam e implementam o SEI, acabou o papel delas. Acabou. Depois disso, ela só vai ficar fazendo o quê? O papel de Léo Dias. Como assim, professor Léo Dias? Ela vai ficar ali só vigiando, vendo o que a galera fez errado, tá? Que não está de acordo com as normas e manuais definidos pela unidade central e vai denunciar para a própria unidade central para poder corrigir. Você vai ficar ali fiscalizando, tá fazendo merda, né? Olá, unidade central. Isso, papel de ficar ali fofocando, tá bom? Então, o papel acaba ali, na fase de implantação. E aí, por isso que é composto por servidores. Depois disso, nós vamos ter um setor dentro da Secretaria de Juventude, tá? Que vai ser o responsável pelo SEI. Então, por exemplo, turma, guarda aqui, isso aqui é importante, tá? Nós vamos ter aqui
Dentro da Secretaria de Juventude, nós vamos ter a ASJU, que é a sua assessoria jurídica, tudo bem? Eu vou ter a assessoria de comunicação, tudo bem? E aí lá dentro eu vou ter o quê? A unidade setorial de gestão, tudo bem? Que vai ser composta por servidores, mas virou uma unidade. Então, turma, por que eu estou falando isso? Porque enquanto o comitê setorial é composto por servidores, a unidade setorial é composta por uma unidade orgânica. Tudo bem? Unidade o quê? Orgânica. Se eu sou a banca, e é por isso que eu fiz aqui com vocês, eu ia trocar, que foi o que a gente fez lá naquela questão. Tudo bem? A gente fez lá na questão de número, se eu não me engano, 6, não é isso? Questão número 6? Deixa eu ver lá rapidão. Aqui, ó. Presta atenção. O comitê setorial é composto por unidade orgânica. Não, não é unidade orgânica, é composto por servidores. Se eu sou a banca, eu faço isso. Professor, mas tá muito difícil. Treino difícil, jogo fácil. Professor, até hoje nunca caiu uma questão dessa. Não, mas você vai saber quando cair, demônio! Pronto. Aí, às vezes eu fico nervoso, né? Porque o aluno quer fazer as coisas do jeito que ele quer, só quer estudar o que é fácil. Né? Não quer facilitar a vida da gente. Tá. Então aqui, vou colocar aqui para vocês, unidade orgânica. E aí, turma, ó, presta atenção. Enquanto o comitê setorial cuida da gestão de execução, o comitê setorial, a unidade setorial vai cuidar do quê? Da gestão e execução. Eita, ficou muito em cima. Deixa eu ver aqui. Que eu muito detalhista hoje. Execução. Após, ou depois, que lá na lei está assim, depois da fase de implantação. Tudo bem? Então, aqui tá? Durante a fase de implantação, tá? Gestão e execução durante a fase de implantação. Deixa eu colocar aqui durante. Caralho, desculpa, de implantação, não sei. Tudo bem? Depois disso, temos terceira. Quem é a terceira? É a unidade de tecnologia da informação. Tá? Aqui, turma, é outra parada. O que é? Aqui é a galera que dá o quê? Aqui é a galera que dá suporte tecnológico. Na utilização do SEI. Se algum aluno meu tá aí assistindo a aula agora, né? O professor não tá não, sei lá, às vezes dorme, né? O que ele vai fazer aqui na utilização do SEI? O cara tá usando SEI, travou. Caralho, tá fazendo documento, travou tudo, o que eu vou fazer? Eu tava um tempão fazendo. Aí o que aconteceu? Travou tudo, não mexe mais nada. Aí ele faz o quê? Liga pro helpdesk, correto? Aí vai vir um menino, geralmente, na sua sessão,
calça rasgada, headphone, vai chegar lá e vai apertar um botão. Tum! E vai tudo voltar a funcionar. Você vai falar, como você fez isso, Eli? Eu estudei para isso. Tudo bem? Então, essa galera é que atua dentro da unidade de tecnologia da informação. Procura até aqui? Essa é a galera que trabalha dentro da fase da tecnologia da informação. Tudo bem? Essa é a galera helpdesk. Agora, presta atenção. Não confunda a unidade de tecnologia da informação. Não confunda a unidade de tecnologia da informação com a unidade técnica. Porque aqui é suporte tecnológico, tá? Mas esse suporte tecnológico que a gente está falando, tá? É da implantação, enquanto aqui é na utilização. E tem mais. Pega esse macete aqui com o pai, porque é por isso que você comprou esse curso, tá? UTI, para cuidar da utilização. É idiota? É, mas esquece pra prova? Não. Então se liga nesse macete, papai. Se liga. Se liga. Oh, se liga, se liga, se liga, se liga, se liga, se liga. Oh, bora. Molequinho. Eu gosto é disso. Bom, aí, professor, eu gosto de macetes, né? Então pronto, aí tá. E agora, turma, tem o quê? Tem o quarto, que são os usuários. Usuários. Qual que é aqui, usuários? Usuários. Quarto, usuários. E aqui, turma, dentro dos usuários, nós vamos ter o seguinte. Caralho. Desculpa. Dentro dos usuários, nós vamos ter aqui duas espécies de usuários. Nós vamos ter aqui os servidores. Servidores. E aqui eu vou ter o público externo. Público externo. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Fechou? Tá? Agora, turma, fica ligado. Quando ele falar que vai ter, olha só, presta atenção. Quando falar assim, ó, sustentação do SEI, ele fala assim, utilização, sustentação, não sei o que do SEI. Aí essa sustentação é o quê? Suporte financeiro. Isso aqui a unidade de tecnologia da informação não faz. Tá? Quem faz a sustentação é quem é os órgãos e entidades do DF. Tudo bem? É o próprio secretário. Tudo bem? Então, ó, vamos lá, recapitulando. Vamos colocar aqui, ó. Órgãos e entidades do DF são divididos em 4 partes. Quais são elas? Nós temos aqui, dentro delas, né? Vamos lá. Primeiro, o Comitê Setorial de Gestão. Depois, Unidade Setorial de Gestão, né? E o Comitê Setorial cuida do quê? Durante a fase de implantação. Bem, durante a fase de quê? De implantação. Bem, isso. Já a unidade setorial cuida do quê? Da fase depois da fase de implantação, tá? Lembrar que o comitê setorial é composto por servidores, enquanto a unidade central é composto por unidade orgânica. Lembrar ainda que nós temos também a unidade... caralho. Desculpa, eu confundo essas coisas tudo. Mas eu acho que assim fica muito mais didático, né? Nós temos ainda a unidade de tecnologia da informação e os usuários. Beleza? Vamos ficar agora tudo certinho, separadinho, tá? E vamos para frente. Bora! Seguinte, vamos lá para a questão de número 6, que era onde a gente parou para continuar a nossa questão, tá? Aqui, canetinha, vamos lá. Então, letra C estava errado, porque ele falou que a unidade técnica poderia ser composta por servidores. Vamos lá. Letra D, a unidade setorial de gestão é composta por servidores da área. Não, não é. É composta por quê? Por uma unidade orgânica. Tudo bem? E aqui fala, letra E, compete aos órgãos e entidades do Distrito Federal demandar a aquisição de certificados digitais
para as áreas estratégicas de acordo com a necessidade apontada pelo Comitê Setorial de Gestão. Tá certinho, turma, tá? Certificados digitais, ele que vai adquirir, tudo bem? É a questão da grana que a gente tinha comentado, né? Suporte técnico e financeiro, beleza? Se liga só o seguinte, turma, essa demanda é do Comitê Setorial de Gestão que cuida da fase durante a fase de implantação. Cuidado para não trocar por unidade setorial de gestão. Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá. Então, resposta correta, letra E. Turma, aí ó, parágrafo único. O acesso do público externo ao SEI depende de regulamentação por portaria da Secretaria de Economia. Para fins de gestão, SEI fica regulamentado a assinatura eletrônica. Isso aqui é importante, turma. Lembra dos usuários? Vamos colocar aqui os usuários. Os usuários, eles vão dividir em quê? Que a gente colocou ali atrás. Vão se dividir em servidores e público externo. Tudo bem? Ambos, para poder ter acesso, eles vão ter que ter o quê, turma? Vão ter que ter, tá, uma assinatura eletrônica. Tudo bem? Vão ter que ter o quê? A assinatura eletrônica. Essa assinatura eletrônica desculpa. Assinatura eletrônica. Essa assinatura eletrônica, ela pode se dividir em duas formas, tá? A gente vai ter a assinatura cadastrada. Pensou que ia me pegar, né? Desgrama. Sou eu, turma, sozinho aqui comigo, relaxa. Cadastrada. O professor fala sozinho, relaxa. Com a assinatura digital. A assinatura cadastrada vai ter acesso por meio de login e senha. Enquanto a assinatura digital vai ser por meio de quê? De um certificado digital. Tudo bem? Login e senha. Quem vai ter acesso? Servidores. E o público externo vai ter acesso por meio de quê? Certificado digital. Bem, meus amados, eu vou fazer aqui agora, tá? É isso que está dizendo justamente o artigo 6º, tá? O artigo 6º está dizendo isso pra gente aqui, tá? Vamos colocar aqui um marca-texto pra gente, tá? Ó, a assinatura eletrônica, bem? A assinatura eletrônica ela vai se dividir em assinatura digital e assinatura cadastrada, tudo bem? A assinatura digital vai se dar por meio de, tá, um certificado digital, enquanto a assinatura cadastrada, tá, é por meio de login e senha. Guarde isso. Então, a assinatura eletrônica se divide em assinatura cadastrada ou assinatura digital. Assinatura cadastrada para servidores, assinatura digital para o público externo, tá? E aí, nós vamos ter aqui, tá, ainda a assinatura cadastrada, o acesso se dá por meio de login e senha, enquanto a assinatura digital por meio de certificado digital. Beleza? Ó, eu vou agora, turma, tá, falar da questão número 7, mas para falar da questão número 7, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um tempinho agora e aí a gente vai fazer o quê? Eu vou chamar o nosso vinhetinha para não ficar tão grande a aula, já ficou enorme essa daqui, mas eu precisava falar dessa forma, a estrutura agora do SEI está formado e a gente volta já para dar continuidade à nossa aula, beleza? Faz que nem Netflix, cola uma atrás da outra para terminar logo esse conteúdo e riscar lá do seu edital. Tamo junto, vai!
Oi, você gostou da aula? Bom, fico feliz que tenha gostado. O resto da aula ele fica disponível apenas na comunidade do Francelino. Para poder fazer parte da comunidade do Francelino e ter todas as aulas que eu ministro, é fácil. Basta você, aqui embaixo, na descrição do vídeo, adquirir a comunidade do Francelino. Na comunidade do Francelino você vai ter acesso às aulas de Lei Orgânica do DF, às aulas de Plano Estatal de Políticas Públicas para as Mulheres, o Decreto SEI, tá? Conduzido por mim. Parte teórica, exercícios. Mas, se você também quiser ter acesso a outras aulas de professores parceiros que também integram a comunidade do Francelino, você também terá acesso, como aulas de Direito Constitucional com o professor Orlando Júnior, aulas com resolução de questões de Sistema Único de Saúde, para quem está fazendo concurso para agente comunitário de saúde, aulas de informática com o professor Renato Mafra. Então tem muitas aulas. Para você ter acesso, você pode adquirir um preço anual de R$ 297 e que você pode dividir quantas vezes você quiser no seu cartão de crédito. Também vamos ter outros eventos. Se você quiser comprar essa aula, tá? Esse curso, por apenas R$ 37,90, você pode adquirir e você vai ter acesso a todas as aulas do Decreto SEI. Não só a essa que você acabou de ver, mas toda a parte teórica e também a parte em exercícios. Se você quiser participar das minhas aulas presenciais, logo aqui embaixo vai ter o CrossFit para a área de para auditor de atividades urbanas ou auditor fiscal, tá? Que será realizado no dia 18/2. Se você quiser ainda participar do CrossFit para o Banco do Brasil, também tem aqui na descrição do vídeo, tá? E se você quiser fazer o CrossFit para agente comunitário de saúde ou para agente de vigilância ambiental e saúde, também está aqui na descrição. CrossFit são 12 horas de pura resolução de questões, só com a parte básica. Será, no caso, se você for fazer auditor, um sábado, destinado para você. Se você for fazer a prova para o Banco do Brasil, será num domingo, tá? E se você for fazer a prova para agente comunitário de saúde ou para agente de vigilância ambiental e saúde, será numa segunda-feira. 12 horas de pura resolução de questões, onde você tem a possibilidade de rever toda a parte básica num único dia, com muito conteúdo e fazendo com que, principalmente, você possa avaliar o seu conhecimento com questões, tá? Que, teoricamente, você tem muita dificuldade de resolver. Então, se você tiver interesse, clica aqui. E não esqueça, turma, dá aquele like aqui no nosso vídeo. Também me siga nas redes sociais com @Rodrigo Francelino no Instagram ou ainda tá no Rodrigo Francelino no meu canal no Telegram com questões diárias, tá? E é tudo gratuito. Você também não se esqueça de se inscrever no meu canal e também tá deixar aquele famoso like para ajudar aqui, tá, a gente, beleza? E se você quiser fazer parte da minha lista de transmissão, onde eu envio dicas de concurso público, é fácil. Basta você adicionar esse número na sua lista de contatos e após adicionar esse número na lista de contatos, você mandar uma mensagem para mim com o seu nome e colocando o concurso que você estuda, tipo Banco do Brasil, ou tipo agente comunitário de saúde, agente de vigilância ambiental em saúde, ou auditor, ou, sei lá, PROCON, tem PROCON, tudo bem? Ou, sei lá, secretaria de SEAG já foi, né? Enfim, você vai ter a oportunidade de fazer parte da minha rede social, tendo acesso ao conteúdo de forma gratuita e também participando de semanas intensivas que nós fazemos aqui no nosso canal. Um forte abraço a todos vocês. Eu espero que você tenha gostado da resolução da questão, que é uma degustação, mas que é importante para quem está estudando para concurso público. Forte abraço, fique com Deus. Até a próxima aula, mesmo que não seja na comunidade, mas que seja aqui. Valeu, fui! Balzan, entendeu, né?